A soberania de um país repousa não só na vontade dos seus cidadãos manterem-se livres e detentores das suas riquezas, como também senhores do seu destino. Quando se luta pela independência de um país, visa-se, no final, poder sonhar com aquilo que se contestava em tempo de ocupação colonial ou de escravatura. Ora, 40, 50, 60, 70 anos depois, nós devemos queixar-nos da Europa ou das lideranças africanas. Os dois têm culpa no cartório, aliado a organizações internacionais que não sabem desempenhar qual o seu verdadeiro papel. Porquê? Porque os países escravizados e os países colonizados regrediram em século. Não estamos a falar de anos, século. Regrediram porque a maior parte dos países africanos se lhes impôs uma religião, uma visão de ensino, uma visão de cultura, uma visão de valor. Tudo isso, anos a fio, não desaparece da bitola com um simples estilhar de dedos. Há responsabilidades que devem ser assacadas, sim. A comunidade internacional, que desde o início, quando olhou para a África, viu-a como um bife, que deveria ser repartido por entre uns poucos que comandavam a Europa. Óbvio que as novas gerações europeias disso não têm culpa, mas seguem-lhe ainda a cartilha. Os africanos têm uma tendência complexada de poder aferir aquilo que pode ser visto como as linhas para a sua verdadeira liberdade. É que, quando nós pensamos que a partir de 1975, no caso concreto da República Popular de Angola, estávamos a ser independentes, enganamo-nos redondamente. Em 1975, nós passamos a ser dependentes de novo tipo. Era aquele tipo de dependentes que não esperava o chefe colonialista. Tinha um outro colono, aparentemente com mais intimidade, e que queria ver o país de forma diferente. Enganamo-nos ano após ano. Aqueles que os colonos, na maior parte das vezes, indicavam, sugeriam para ser os líderes, apenas os queriam substituir. Não houve magistratura em nenhuma organização continental refletir os malefícios que organizações internacionais e organizações europeias haviam cometido em África. Nunca, no concerto da União Africana, o conjunto dos 54 mais um, ousaram sequer discutir o que houve na Conferência de Berlim. Aquela que os europeus trataram África como se fossem os seus anexos. Era preciso ter essa magistratura para nós pensarmos, efetivamente, como vamos fazer, como vamos atuar. Será que há países que não deveriam ser divididos? Hoje temos este problema na República Democrática do Congo. Temos este problema entre Angola e a Namíbia. Temos esse problema entre Angola e a Zâmbia. E um pouco Etiópia, Eritreia, Sudão do Norte, Sudão do Sul, na Nigéria. Portanto, é preciso que nós tomemos a liderança para discutir os verdadeiros problemas. Hoje, entretanto, queremos nos ater apenas aos efeitos e não às causas. Eu penso sim que há uma dívida não moral, material e também moral da Europa colonialista para com a África. Era preciso discutir seriamente esta questão. E discutir isto em termos de reversão para investimento nas áreas do saber, seria essa a indemnização, porque os nossos antepassados não ressuscitarão. Muitos perderam-se no oceano mais do que o Titanic, que é localizável. Grande parte dos nossos antepassados perderam-se para todo o sempre nos mares e nem as suas ossadas nós conseguimos recolhê-las para um verdadeiro funeral. Pensemos África, pensemos africanamente, pensemos nos malefícios do colonialismo que ainda continuam. Quem domina os mares dos países africanos? A comunidade ocidental. São acordos que trazem meia dúzia de milhões de dólares para os bolsos dos governantes poderem sacrificar os seus pescadores. A sua maior riqueza
é que a Europa não compra peixe em África, vem sugar peixe. Oferecemos África, pensemos africanamente. Eu penso que a linguagem do presidente é rude demais. O que é um antipátria? É preciso uma definição precisa. Será que quem estando no poder está se bugiando por uma alimentação por dia, aquele que coleta 20 milhões de pobres, que retira o sonho de ler e de escrever de uma criança, hoje são 5 milhões e 800 mil, fora do sistema de ensino. Como é que podemos aferir o antipatriotismo se alguém liga para outrem no estrangeiro e diz, olha, aqui no Lubango, uma operação da Polícia Nacional e da Procuradoria-Geral da República entrou na nossa empresa sem mandado e está a levar os meios. E o sócio desta empresa nunca sequer foi ouvido pelas autoridades. E sabem por que o fez? Nesta segurança de negócio? Pura e simplesmente por alguém que está envolvido num problema com as autoridades, foi a esta empresa, não é, recorrer aos seus serviços. E, pela presunção, acha que o homem deve ser um laranja. Então tiraram-lhe os carros de madrugada e venderam-lhes ao domingo, sem o cheque do Tribunal de Contas, sem o cheque de uma entidade reguladora capaz de fiscalizar da lisura do ato e sem trânsito em julgamento. Tudo isso se conjuga quando nós estamos a definir os antipátria e o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho passa por juros bancários baixos. O bom ambiente de investimento passa porque o investidor estrangeiro sabe que a economia primária deste país está na mão dos angolanos. Quando um país quer atrair investimento estrangeiro para até os inertes estar na mão de estrangeiros, e o próprio investidor estrangeiro que descredibiliza a ação do nosso executivo. Eu penso que é hora dos atores políticos, e eu desafio o Presidente da República, o maior líder da oposição, de poderem sentar-se à mesa como crescidinho e poderem esbater as suas diferenças, aí sim, em nome dos angolanos e a favor do país. Estabelecerem linhas de linguagem. Quais são as avenidas de linguagem que devem eles percorrer na sua ação interna e externa? Se isso não for alcançado, amanhã teremos a resposta do líder da oposição e depois do líder da posição. E quem se dana são os angolanos. E é isto que é preciso acabar. Presidente, por favor, o senhor ainda tem a magistratura, porque está lá. Quer a gente goste ou não, o Presidente da República de Angola chama-se João Manuel Gonçalves Lourenço. Não estamos a falar de legitimidade, estamos a falar de legalidade. E a gente goste ou não goste, o Presidente de Angola é João Manuel Gonçalves Lourenço. Então o senhor tem uma avenida de oportunidade de chamar, na qualidade de Presidente da República, os outros atores políticos para, em pé de igualdade, discutirem em nome das franjas que representam neste, com a bênção do único herói, o novo aeroporto internacional António Agostinho Neto, que o MPLA escolheu como único, situado na capital da República Agostinho Neto, em Luanda, tem um custo de 2,8 mil milhões de dólares e vai ser inaugurado a 10 de novembro próximo, anunciou Ricardo de Abreu, ministro dos Transportes do MPLA. Obviamente, sem vias de acesso, condenado por todas as organizações internacionais, sem ser prioridade neste momento. Se investissem estes 2,8 mil milhões, em vez de vaidades umbilicais, para os angolanos se alimentarem, reduziríamos o exército de 20 milhões de pobres.